E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Bom, aqui nós vemos uma passagem, né, onde os 4 amigos, então, eles levam um paralítico em cima do telhado. Por que isso? Porque as casas, naquela época, as casas naquele lugar, elas tinham telhados, né, telhados planos, não eram como os nossos, assim, em forma de V, ou alguns, uma forma diferente. Lá as casas tinham, então, os telhados planos e com bordas, para evitar que as pessoas caíssem de lá. Era costume, né, as pessoas ficarem, às vezes à noite, deitados em cima do telhado, às vezes noites que eram muito quentes, então eles ficavam lá admirando o céu, né, e então era possível se subir no telhado, não era um telhado como os nossos, eram diferentes. Eles também tinham portas embutidas para entrar na casa pelo telhado, e bem como então escadas do lado de fora para a pessoa que quisesse subir no telhado teria esse acesso. E parece que a porta dessa casa era muito pequena, né? Teólogos dizem que a porta dessa casa era muito pequena, então por isso eles também aumentaram essa porta onde se dava para entrar pelo telhado, então por isso que eles tiraram uma parte do telhado para que pudesse ser descida a cama ali. E o que a gente traz, né, para os dias de hoje, essa passagem, a gente vê que a união, mais uma vez, de uma outra forma, Deus explanando o quanto ele aprecia a união, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aqui a gente vê que a união de 5, na verdade, né? Junto com o paralítico, desses amigos, né? Desses 4 amigos do paralítico, essa união deles, de todos juntos, num só objetivo, atraiu o milagre. Então, se você quer atrair milagre para a sua vida, comece a partir de hoje a ter unidade, né, foco e união com seus irmãos, porque a partir do momento que temos essa união, o milagre acontece, né? Nós vemos aqui, eles se uniram num só propósito, num só foco, eles não pensaram em si, mas eles pensaram em servir, né? E servindo aquele paralítico, eles obtiveram este milagre. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar,
enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pela cidade... Bom, aqui só um momentinho, nós vemos então essa passagem, né, do vinho novo em odre velho ou vice-versa. Essa passagem também já foi explicada, né, em outro evangelho, né. Nós vimos aí a passagem do vinho novo em odre velho, como eu já falei no capítulo anterior, que vocês já fiquem, né, aí ligados, sabendo que quando nós não falamos de uma passagem, né, quando nós não comentamos ela, é porque ela já está explanada em outro livro, né, ou no livro de Mateus, ou no livro de Lucas, ou de João, onde algumas passagens do evangelho, né, dos 4 evangelhos aqui narradas por esses 4 autores, na verdade é um evangelho só, mas narrado por esses 4 autores. Então, em algum deles você procura que vai estar explanado o assunto, né? Seria, no caso, esse assunto do vinho aqui novo em odre velho. Você vai encontrar em outro evangelho, aí, em outro autor do evangelho, e você vai ser abençoado, ok? Agora nós vamos ver aqui sobre essa passagem onde eles colhiam, né, e comiam algo quando eles estavam passando por um certo lugar. Mas vamos terminar o versículo. Searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Bom, na verdade aqui era lícito colher o que pudesse comer enquanto estivesse passando por um campo ou por um pomar, mas a crítica deles não era por eles estarem colhendo, porque eles conheciam a lei e tudo que se você estivesse passando por um campo, né, por um pomar, algum lugar que tivesse frutos ou algo para comer, se você estivesse com fome, aquilo que você conseguisse comer era lícito você pegar. Você poderia pegar sem problema, claro, você só não poderia colher para colocar dentro da sua bolsa e levar para casa, né, ou levar para mais tarde. Mas o que você comesse ali na hora para satisfazer a sua fome, isso era lícito. Mas o que eles estavam reclamando não era disso, mas sim o deles fazerem isso no sábado. Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição dos... Aí então, aqui Jesus dá a resposta para eles, né? Fala aqui sobre os pães da proposição. Quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? Bom, né? Deixei terminar o versículo. Os pães da proposição, se caso você quiser anotar aí no seu caderno. Claro que se você já fez Jesus está aqui explicando, né? Que o sábado foi feito para o homem descansar. Por isso a palavra sábado ou Shabat é descanso, né? O sábado foi feito para o homem descansar e não o homem criado para o descanso, né? O descanso foi criado para o homem, para que ele pudesse descansar, mas não o homem criado para o descanso. Claro que essas e outras questões você vai ver em outros livros também, onde fala muito claro sobre a respeito da passagem sobre o sábado. Mas aqui já fica claro o Senhor Jesus dizendo, né, que o sábado ele foi feito para o homem descansar e não o homem feito para o sábado, né, ou seja, para o descanso. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus estava querendo dizer, né, que o dia de adorar ao Senhor, de guardar um dia para o Senhor, não é apenas um dia, mas sim todos os dias, porque Jesus ele é Senhor de todos os nossos dias. Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador.
Quero encerrar esse capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.